Olá, colegas! Vamos dar continuidade ao último vídeo que nós falávamos sobre citação, intimação, provas, né? Que Deus abençoe esse nosso trabalho. Citação do militar. A citação do militar, companheiros, será feita nos termos do artigo 358 por intermédio do chefe da respectiva repartição do respectivo serviço. Já a citação do funcionário público será citado por mandado ou precatória. Mandado ou precatória, conforme o caso. Mas, independentemente da sua citação, exige a lei que deva o chefe da sua repartição ser notificado de que, em tal dia, em tal hora, o funcionário réu deverá comparecer a juízo. A carta de ordem. Trata-se de carta de ordem, ela é semelhante à carta precatória. Carta precatória. Dela se distingue, entretanto, quanto ao órgão de que emana. Quando o órgão que solicita e aquele a quem se solicita são do mesmo grau, fala-se em carta precatória. Se o órgão que expedir for de grau superior, evidentemente que este não solicitará a um inferior, e sim ordenará. Por isso que nós falamos de carta de ordem. Citação por hora certa, nós já falamos. Se o oficial de justiça constata que o réu se oculta para não ser citado, poderá, após certificar essa ocorrência, citá-lo por hora certa. Citação ficta ou pessoal. Também chamada, citação ficta ou presumida. Também chamada de citação presumida, é adotada excepcionalmente como meio de comunicação processual e somente será utilizada quando restar impossibilitada a citação real ou pessoal. A citação ficta é feita por meio de editais. A citação ficta é feita por meio de editais. Chama-se presumida pelo fato de haver uma presunção de que o réu procedeu à leitura do edital. O réu procedeu à leitura do edital, não comportando alegação de que não o tenha lido. Vamos ver o que é mais aqui, o que nós podemos falar. Sobre a intimação, vale pontuar que é a ciência que se dá a alguém, de um ato já praticado. É a ciência que se dá a alguém de um ato já consumado, seja um despacho, seja uma sentença. É o ato que dá a alguém, é a ciência que se dá a alguém de um ato já praticado. A notificação, por outro lado, é a cientificação que se faz a alguém, réu, partes, testemunha, peritos, de um despacho ou decisão que ordena fazer ou deixar de fazer alguma coisa sob certa coordenação. Vamos lembrar uma coisa aqui. A citação, ela se dá por edital, por mandato, por hora certa, por precatório, por ofício requisitório, por rogatória, por carta de ordem, em casos especiais. Por mandado, na comarca. Por hora certa, réu oculta para não ser citado. Por precatório, fora da comarca. Por ofício requisitório, são casos dos militares. Por rogatória, ao exterior.
por carta de ordem expedida por tribunal, por edital, réu em local ignorado, casos especiais, funcionários públicos e notificação prévia antes da citação. A intimação, forma igual às citações, e também pelo escrivão, por despacho em petição, que servirá de mandado por termo nos autos, pela publicação no órgão oficial, pelo correio via AR. Quando se fala em prazo, você tem que saber que é o limite de tempo concedido. É o limite de tempo concedido a quem? A um sujeito para quê? Para o cumprimento de um ato processual. É o limite de tempo concedido a um sujeito para o cumprimento de um ato processual. Os prazos são regidos por dois princípios. Os prazos são regidos por dois princípios: igualdade de tratamento e brevidade. Igualdade: as partes não podem ser tratadas desigualmente. As partes não podem ser tratadas desigualmente. Brevidade: os prazos pessoais não podem ser bastante dilatados. Os prazos pessoais não podem ser bastante dilatados. O Estado tem interesse em solucionar o litígio dentro de um espaço-tempo razoável, sem, contudo, prejudicar a discussão da causa. O princípio da brevidade aliam-se aos da utilidade. O prazo será maior ou menor, considerando a relevância do ato. Muito bem. Preclusão. Preclusão é a perda. Preclusão é a perda. Extinção ou consumação de uma faculdade. Trata-se de fato processual impeditivo. Ela se verifica quando a parte perde determinada faculdade pelo seu não exercício da ordem legal. Pelo seu não exercício da ordem legal. Temos a preclusão temporal, lógica, consumativa e prejudicada. Espécies de prazos. Os prazos podem ser comuns, particulares, próprios, impróprios, legal e judicial. Prazos comuns: aqueles que correm para ambas as partes ao mesmo tempo. Prazos comuns: aqueles que correm para ambas as partes ao mesmo tempo. Casos particulares: os que correm apenas para uma das partes. Próprios: os prazos dentro dos quais a parte deve realizar o ato processual e, se não observado, haverá consequência da natureza processual. Ocorre a preclusão. Prazos impróprios: são os impostos aos juízes e aos auxiliares, pois descumprido trarão consequências de natureza disciplinar. Prazo legal: o próprio nome indica, é o prazo estabelecido em lei. Prazo judicial: é o prazo fixado pelo juiz. É o prazo fixado pelo juiz. Prazos contínuos e peremptórios. Prazos contínuos e peremptórios. Os prazos dizem-se contínuos, porque não deverão ser interrompidos na sua duração. Contínuos, porque não deverão ser interrompidos na sua duração. Os prazos se dizem peremptórios. Peremptórios são os prazos improrrogáveis. Peremptórios são os prazos improrrogáveis. Muito bem. O que mais nós podemos verificar? Ainda fechando
fechando essa parte, deixa eu ver o que mais, fechando essa parte de termos processuais, né? Termos processuais criminais. Termos processuais criminais. Agora, algumas pontuações importantes. Fala-se muito em fórum e fórum. São expressões sinônimas? Não. Fórum significa o conjunto das instalações físicas, um prédio, um andar, um conjunto de salas, onde funciona as repartições da justiça de primeiro grau. O foro é o sinônimo de jurisdição, ou seja, área demarcada para a atuação do poder judiciário. Agora, colegas, vamos resolver algumas questões. Vamos resolver algumas questões que eu acho que serão assim de suma importância para o fechamento de atos de ofícios. Da agora para frente eu vou gravar vídeos com uma quantidade grande, uma bateria de questões. Vamos lá. É correto afirmar que, num órgão colegiado, o primeiro julgador que se manifesta fazendo um relatório resumido, o que de importante aconteceu no processo e proferindo o primeiro caso, chama-se relator. O segundo a votar, que também estudou o processo a fundo e pode completar o relatório, chama-se revisor. Os demais, que vão votando sucessivamente, são denominados vogais. Em processos mais complicados, pode haver 2 revisores, que são denominados primeiro e segundo revisor. Vamos repetir essa questão, que ela é de suma importância? É correto afirmar que, num órgão colegiado, o primeiro julgador que se manifesta fazendo um relatório resumido, o que de importante aconteceu no processo, e proferindo o primeiro voto chama-se relator. O segundo a votar, que também estudou o processo a fundo e pode completar o relatório, chama-se revisor. Os demais, que vão votando sucessivamente, são denominados vogais. Em processos mais complicados, pode haver 2 revisores, que são denominados primeiro revisor e segundo revisor. Essa assertiva está correta ou incorreta? Essa assertiva está correta. Realmente, o primeiro julgador que se manifesta é o relator. E o segundo a votar, aquele que pode completar o relatório, chama-se revisor. E os demais são os vogais. Em um processo mais complicado, podemos ter o primeiro relator e o segundo relator. Muito bem. Questão de número 2. É correto afirmar que, para que um órgão julgador discuta uma questão qualquer em segunda instância ou segunda jurisdição, o recurso contra a decisão anterior, chamada de primeira instância ou de primeiro grau, tem que atender a diversos requisitos estabelecidos nas leis processuais. Se for descumprida alguma dessas exigências legais, por exemplo, se o recurso não foi apresentado dentro do prazo, o tribunal não poderá apreciar aquela questão. Disse, então,
que o tribunal não conheceu do recurso ou não tomou conhecimento do recurso. O mérito do recurso não chega a ser apreciado, pois uma preliminar impediu o julgamento do caso. É uma assertiva verdadeira ou falsa? Professor Hernando, repete a questão. Vamos lá. É correto afirmar que, para que um órgão julgador discuta uma questão qualquer em segunda instância, segundo grau de jurisdição, o recurso contra a decisão anterior, primeira instância ou primeiro grau, tem que atender a diversos requisitos estabelecidos nas leis processuais. Se for descumprida alguma dessas exigências legais, por exemplo, se o recurso não foi apresentado dentro do prazo, o tribunal não poderá apreciar aquela questão. Disse então que o tribunal não conheceu do recurso ou não tomou conhecimento do recurso. O mérito do recurso não chega a ser apreciado, pois uma preliminar impediu o julgamento do caso. Assertiva é verdadeira ou falsa? A assertiva é verdadeira. Realmente, se for descumprida alguma das exigências legais, o tribunal não poderá apreciar a questão em pauta. Muito bem. É correto afirmar, questão de número 4, é correto afirmar que a ação, direito público subjetivo, de um indivíduo solicitar a prestação da tutela jurisdicional com o objetivo de promover a defesa de um interesse ou de um direito assegurado pela ordem jurídica. É correto afirmar que a ação é o direito público subjetivo de um indivíduo solicitar a prestação da tutela jurisdicional com o objetivo de promover a defesa de um interesse ou de um direito assegurado pela ordem jurídica. Esta assertiva está correta. Assertiva está correta. A ação realmente é direito público subjetivo do sujeito de um indivíduo solicitar a prestação da tutela jurisdicional, com o objetivo de promover a defesa de um interesse ou de um direito assegurado pela ordem jurídica. Questão de número 5. Pode dizer que a ação pública, a ação civil pública, é uma ação especial para a reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico e paisagístico. A iniciativa compete, entre outros, ao Ministério Público. E aí, pode-se dizer que a ação civil pública é uma ação especial para a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico e paisagístico. A iniciativa compete, entre outros, ao Ministério Público. Questão verdadeira. Questão de número 6. É incorreto dizer que a ação criminal ou penal é um procedimento judicial que visa a aplicação da lei penal ao agente de ato ou omissão nela definido como crime ou contravenção. Pode ser de natureza pública, o que é mais comum, ou privada. Repetindo, é incorreto afirmar que a ação criminal ou penal é um procedimento judicial que visa a aplicação da lei penal ao agente de ato
ou omissão, nela definido como crime ou contravenção. A ação criminal ou penal pode ser de natureza pública, o que é mais comum, ou de natureza privada. Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa, porque está falando que é incorreto. Na verdade, caros colegas, a ação criminal ou penal realmente é o procedimento judicial que visa a aplicação da lei penal ao agente de ato ou omissão, nela definido como crime ou contravenção. Crime ou contravenção. A ação criminal ou penal pode ser de natureza pública, o que é mais comum, ou de natureza privada. Questão de número 7. É correto afirmar que a ação popular é a ação que possibilita a qualquer cidadão pleitear perante a justiça a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados, dos municípios, bem como as entidades autárquicas e das sociedades de economia mista. Repetindo, é correto afirmar que a ação popular é aquela que possibilita a qualquer cidadão pleitear perante a justiça anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos municípios, bem como das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista. Assertiva é verdadeira. Isso mesmo, verdadeira. Porque a ação popular realmente ela possibilita a qualquer cidadão pleitear perante a justiça a anulação ou declaração de nulidade de atos que lesam o patrimônio da União, dos Estados ou dos municípios. Questão de número 8. Pode-se afirmar que a ação rescisória é aquela que tem como objetivo rescindir uma decisão judicial transitada em julgado, substituindo-a por outra, que reapreciará o objeto da ação anterior, quando a primeira for proferida com vício ou ilegalidade. Repetindo, pode-se afirmar que a ação rescisória é aquela que tem como objetivo rescindir uma decisão judicial transitada em julgado, substituindo-a por outra, que reapreciará o objeto da ação anterior, quando a primeira for proferida com vício ou ilegalidade. Esta é uma assertiva verdadeira. Isso mesmo. A ação rescisória, ela busca rescindir uma decisão judicial transitada em julgado. Ela vai substituir por outra. Ela apreciará o objeto da ação anterior quando a primeira for proferida com vício de ilegalidade. Questão de número 9. Marque a assertiva incorreta. Letra A. O acórdão é a decisão tomada coletivamente pelos tribunais através de órgãos de julgamento
decisão colegiada dos tribunais. Letra B. Aditamento é o mesmo que adendo, ou seja, adição, acréscimo, ampliação. Letra C. O advogado é aquela pessoa legalmente habilitada perante a Ordem dos Advogados do Brasil para exercer a advocacia. É chamado de patrono, patrocinador da causa ou da ação em juízo, defensor de direitos lesados ou ameaçados daqueles que os constituem. Letra B. Agravo é o recurso interposto contra decisão interlocutória de primeira instância ou contra despacho de membro de tribunal, decidindo singularmente. O agravo, gênero, se divide em agravo de instrumento, agravo retido e agravo interno, chamado também de agravo regimental. Letra E. O agravo regimental é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeira instância ou que sejam suscetíveis de causar à parte lesão grave e difícil reparação. Letra E. Compreenderam? Se você não, agora você volta o vídeo para você rever as questões. Nós estamos procurando a questão incorreta. Vamos agora. O que fala a letra A? Vamos ver se a letra A ela é correta ou incorreta. Acórdão é a decisão tomada coletivamente pelos tribunais, através de seus órgãos de julgamento. Decisão colegiada dos tribunais. Verdadeira. A questão A está corretíssima. Questão B. Aditamento. Aditamento é o mesmo que adendo. Adição, acréscimo, ampliação. Corretíssima a letra B. A letra C fala que o advogado é pessoa legalmente habilitada perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Para exercer a advocacia, ele é o patrono, patrocinador da causa ou da ação em juízo, defensor de direitos lesados ou ameaçados daqueles que constituem. Verdadeira. Letra D diz o seguinte, que o agravo é o recurso interposto contra decisão interlocutória de primeira instância ou contra o despacho de membro de tribunal, decidindo singularmente. O agravo gênero se divide em instrumento, verdadeiro, retido, interno, também chamado de regimental. Corretíssimo. Então, sobrou a letra E. Vamos ver por que a letra E está errada. Diz a letra E que agravo regimental é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias proferidas pelo juiz de primeira instância que sejam suscetíveis de causar à parte lesão grave e difícil reparação. Colegas, sabe por que essa questão está errada? Porque, na verdade, esse é o conceito de agravo regimental. Esse é o conceito que acontece. Fiz confusão, já fui corrigindo. Na verdade, a fala que agravo regimental é recurso cabível com decisão interlocutória proferida por juiz de primeira instância, que sejam suscetíveis de causar à parte lesão grave e difícil reparação. Na verdade, esse conceito não é de agravo regimental. Esse conceito não é de agravo regimental. Porque agravo regimental é a espécie de recurso, disciplinado no regimento interno do tribunal. Disciplinado no regimento interno do tribunal, que adota o agravo regimental utilizado para impugnar
utilizado para impugnar decisão monocrática. O agravo regimental adota para impugnar decisão monocrática de membro do tribunal. O nome adequado seria, na verdade, não é agravo regimental, mas sim agravo interno. Agravo interno, porquanto, embora regulamentado pelo regimento interno do tribunal, teve anteriormente sua previsão no Código de Processo Civil. Agora, agravo regimental, se tivesse, aí sim, é o recurso cabível contra decisão interlocutória, proferida por juiz de primeira instância, que sejam suscetíveis de causar à parte, o quê? Lesão grave e de difícil reparação. Agora, já aproveitando e falando agravo, vamos falar do agravo retido. Agravo retido, previsto no artigo 522 do CPC, serve para impugnar as decisões interlocutórias proferidas pelo juiz de primeira instância e que não acarretam risco de causar grave lesão e difícil reparação à parte. Então, preste atenção. O agravo retido é previsto no artigo 502 do CPC para impugnar decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeira instância e que não acarretem risco de causar à parte lesão grave e difícil reparação. Agora, presta atenção, já o agravo indestrumento é recurso cabível contra decisão também interlocutória pelo juiz de primeiro grau, proferida por juiz de primeiro grau, primeira instância, que sejam suscetíveis de causar à parte lesão grave e difícil reparação. Muito obrigado a você que está me assistindo nesse momento. Compartilhe esse vídeo e até que Deus abençoe a cada um de vocês, a você que está me assistindo nesse momento. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.